Pessoal, peço perdão aí porque a minha internet caiu e tivemos que encerrar aquela live. Mas vamos dar continuidade nessa aqui, ok? Vou esperar as convidadas entrarem de novo. Aí. Oi, Aí, eu caí. A Ah, internet se caiu? entregou. não machucou, né, amigo? Não, já essa semana, eu não quero cair de novo. Deu. Ó, machucado. Ai, ai, ai. Falei É, brincando, tu me mostra uma mão cortada aí. mas isso já é passado já. Bom, vamos dar continuidade aqui, né, a nossa entrevista, que estava muito boa. Eu acabei perdendo o fio da meada aqui. Mas, gente, vamos focar. Gostaria de perguntar quais técnicas que vocês usam com frequência nas suas obras, seja em poemas, seja em algum texto, alguma técnica de rima, de... Eu tenho minhas técnicas, eu tenho meus segredinhos. E vocês? Pode começar, Nara, agora. Oh, meu Deus. Só Eu pedrada agora. uso a forma de diálogo, como se eu estivesse conversando com alguém. Eu tô contando aquilo, eu tô conversando com uma pessoa em específico. É como se existisse um avatar, ok? E essa pessoa ela precisa daquilo que eu tenho. A minha escrita ela é um pouquinho diferente, Luiz. Ela é assim: primeiro eu tenho a vivência, essa vivência se consolidou em mim, eu já sistematizei essa vivência, eu consigo levar isso para outras pessoas, porque eu já tenho os meus resultados e já tenho a maneira, o mecanismo, e a partir daí eu consigo ter um diálogo que seja produtivo com outras pessoas e que possa trazer transformação para elas. Então, por exemplo, quando eu escrevi o livro, o capítulo do livro Propósito e Significado, o que eu sempre percebo é que as pessoas não têm um caminho que possa ser replicado para resultados. O que isso significa? Elas fazem as coisas, elas vão lá, às vezes, nos trancos e barrancos, elas sobem e descem, cai, se arrebenta, cai de joelho, quebra a mão, o braço, vai lá, faz o curativo, volta de novo, não sabe qual foi o trem que atropelou. E eu acho isso improdutivo, ok? E aí, o que eu penso? Que é importante ter uma trilha, um atalho para as pessoas. Se não existir isso, qual é a importância de ter um caminho? Vai ser só para mim? Eu acho que só para mim é egoísmo, ok? Então aí o que eu faço? Eu sistematizo a minha vivência, ou seja, transformo em passos, faço anotações para isso, e a partir daí eu crio o texto que vai ser um diálogo com essa pessoa, que é uma pessoa que está interessada no que eu tenho para oferecer. É uma pessoa que já teve alguma dor semelhante com a minha, ok? Então, a maioria das pessoas está deprimida porque elas estão fora do propósito. A maioria das pessoas está na ansiedade porque elas estão fora do propósito. Então, eu explico no livro, esse aqui, Propósito e Significado, como detectar se elas estão fora do propósito, como voltar ao propósito de vida, quais são esses 3 propósitos de vida. Claro que não é só uma pesquisa bibliográfica, é um manual de transformação. Porque depois a pessoa tem a possibilidade de fazer meus cursos em vídeo, que vem junto com cada um dos livros, ok? Então, não é simplesmente, eu teorizo. Não, eu tenho a minha vivência a respeito de uma técnica, eu levei já isso para clientes, eu já transformei vidas de pessoas, as pessoas já têm resultados com isso, e aí eu sistematizo, eu pego junto essa informação, tá? Para que as pessoas possam, mesmo não conhecendo técnica nenhuma, elas possam aplicar o que eu tenho no livro e ter resultados agora. Então, quando eu crio material, é a minha vivência e depois é um diálogo que, se eu estivesse no lugar da pessoa, se a pessoa entenderia o que eu tenho para dizer.
E a Tânia? Eu vou te contar em duas etapas. Até fui eu ali pegar, porque eu sempre criei a partir de pesquisação. Eu sou pesquisadora, né? Muitos anos dentro da universidade, e eu não sei escrever sem pesquisa, no lado da... enquanto eu trabalhei. E sempre foi a partir de pesquisa na prática, em chão de escola. Embora eu tenha muitos anos de universidade, eu nunca saí do chão da escola pública, tanto com professores como com os alunos. E mesmo depois, com os meus orientandos de mestrado, doutorado e PIBID, todos iam para a escola. Eu fui buscar um livro que nós ficamos em segundo lugar no Prêmio Jabuti, que é aí esse veio ao contrário, né? Pesquisa e ensina, a comunicação escolar na formação do professor. Então, assim, ele está organizado pela Heloísa, que foi minha orientadora de doutorado, e eu participo também com um capítulo. Nós somos em 4 neste livro. Então, até eu me aposentar, meu processo era a escrita a partir das pesquisas que vínhamos realizando. Bom, quando eu comecei a escrever, eu escrevo poesia, né? Agora eu estou me arvorando, escrevo algumas crônicas, mas ainda não tem forma nenhuma, ainda não estão publicadas. Mas eu vou falar da poesia. A poesia veio junto com a pintura, junto com a música, junto com as artes. E é um processo assim... eu acho que eu escrevi algumas com rimas, se tu perguntasse, lá no início. Mas hoje em dia não. Ela é totalmente de sentimento, de coisas que eu vivo, de coisas que eu vejo, de coisas que eu crio, de coisas que eu sonho, da imaginação. Então tem muitas situações. E ela vem muito misturado com a pintura, sabe? Por que eu trouxe isso aí? Porque o outro vinha misturado com a minha prática em chão de escola como pesquisadora. Agora vem a escrita misturada com a pintura. São 2 prazeres que eu tenho, eu não sei qual é o que eu gosto mais, né? A Nara falava da gente se dedicar, realmente, eu gostaria de poder me dedicar com muita intensidade para os 2, mas a gente tem a vida da gente, tem outras coisas que faz, que precisa também. Então, a poesia, ela vem muito misturada nas artes, muito, né? Então, eu escrevo sobre música, porque eu sou metida cantora, eu não canto. Sou metida, faço aula, gosto, me divirto. Todas as minhas escritas são para minha diversão. E aí, como eu tenho bastante amigo, eu compartilho com os amigos, né? E aceito e gosto de dar para várias pessoas lerem antes de eu publicar. Muitas pessoas leem, assim. Lógico, eu não vou chegar com material denso para encher o saco de algumas pessoas, mas eu gosto de que várias pessoas leem. Teve aquele caso foi até uma ex-orientanda minha que descobriu esse Poetise, né? E ela me disse, Tânia, tem um concurso tal de poesias, e é um concurso muito sério, porque tem várias universidades avaliando as poesias, tem CNPq, tem Amped, todas as academias de letras, entidades por onde eu participei como professora pesquisadora, né? E aí eu tinha várias poesias que eu gostava, e a gente só podia participar com uma. É uma edição anual. E aí eu dei 4 poesias, não disse o que era, para várias pessoas para lerem, para me ajudarem a selecionar de primeira a 4ª. E aí, então, eu escolhi uma para ir. Tem outros, como este aqui, que é o primeiro de poesia, e a capa é minha também, todas as imagens, um pouco coloridas, outras não, elas são feitas assim, a partir do que eu sinto, e aí eu mostro para algumas pessoas. Por exemplo, eu mandei um para a Heloísa, que eu falava de orientação. Quando eu orientei a última aluna de doutorado, nunca me esqueço, porque quando eu terminei a última leitura da tese dela, eu caí no choro, porque eu vi que ali eu estava botando um ponto final na minha vida acadêmica. Eu queria, né? Os convites continuaram, mas eu não aceitei mais nada porque eu decidi dar um basta. Feliz e tudo, mas
toda mudança, né, a Nara mexe com isso, toda mudança ela é... Então eu caí num choro e veio uma poesia muito linda, e eu escrevi aquela poesia. Aí eu mandei para a Heloísa, que a gente trocava muito figurinha de orientação, a Heloísa Dupas Penteado, da USP. E ela não me respondeu dizendo que gostava, não. Ela fez uma nova poesia. E isso me inspirou muito. Então, aí tem até um amigo aí que está vendo, o Rogério, e a gente troca muito poesia. Eu mando uma poesia de amizade, ele, me vem com outra de amizade. Então, eu mandei uma sobre o mar, uma amiga minha de Belo Horizonte, ela me respondeu com outra poesia do mar. Então, isso me deu a ideia de organizar. Eu convido algumas pessoas e algumas poesias são respondidas, não é todas, senão não seria, né? Em algumas delas. Então, esse é um processo que eu estou achando legal, é um diálogo de poesias, tá? Uma poesia dialoga com a outra. E eu trago imagens que eu pinto, de coisas que eu pinto, lógico, a gente seleciona tudo, né? Não é uma coisa muito fácil selecionar, porque é que nem filhos, né? Tu também escreve, tu sabe, Nara? É muito difícil a gente saber qual é o que gosta mais. Então, eu seleciono algumas imagens, seleciono algumas poesias e vão. E por isso que o nome do próximo livro, que já está vindo aí, não sei quando é, entre um mês e meio já chega, é Poesias Sem Ponto Final. Porque eu acho que não existe um ponto final. Eu acho que a arte não é por isso que eu acho que é legal. E eu descobri as artes, assim, me descobri como artista, não faz muitos anos. Faz uns 17 anos, 18 anos. E eu acho que isso é o legal. Não tem um ponto final. Não tem o certo nem o errado. Não tem o aqui e o agora. Ela é atemporal, ela não tem fronteiras, né? E aí, nesse processo de pandemia, a gente aumentou o universo de contatos exteriores, né? Porque não podemos mais encontrar, tomar um café, nem bater papo ali. Então, eu descobri muitos amigos, entrei em muitos grupos de poesia da língua espanhola, porque eu gosto muito da língua espanhola, né? Eu era casada com um uruguaio, e o meu ouvido, então... E eu já há muito tempo que eu dou palestras no portunhol, que eu dizia, né? Do meu trabalho. Enfim, e eu participo de vários grupos de poesia, não só de escritas, mas em princípio de poesias, e fiz alguns amigos da Argentina, do Uruguai, da Espanha, da Colômbia. E alguns amigos eu vi que tinham umas poesias que tinham conexão com as minhas. Então, eu convidei. Eu tenho 3 amigos que eu convidei, um da Argentina, um da Argentina, um da Colômbia, e dois da Argentina e um da Colômbia, que vão participar também respondendo poesias minhas. Legal. Tá? Então, é uma coisa assim, é uma brincadeira, sabe? É uma coisa gostosa de brincar. Lógico, tem toda a responsabilidade, tem toda a seriedade, como a Nara falou, porque sai da alçada da casa da gente, né? Já que a gente não está podendo muito sair dos nossos pequenos limites hoje em dia, isso sai da alçada da gente, assim, vai para... Então, eu estou muito contente. Vai ser a primeira experiência em 2 línguas, assim, tá? Já tenho livros técnicos com outros livros, eu tenho publicações no exterior, mas até propostas por mim. Mas essa de poesia vai ser a primeira. Arte chique. Maravilha. E assim, não é o chique, é o legal, porque a pandemia foi difícil. Vocês me acompanharam, eu tive Covid, tive 10 dias internada no hospital, aprendi muito, mas eu acho que ela abriu outros universos para a gente, sabe? Nos fez sair um pouco desse mundinho, né?
É, a gente se abriu, né? Eu lembro que quando meu pai fez a safena, o primeiro pensamento que me veio, se a gente não se abre para a vida dá um jeito de abrir a gente quando está no momento, né? E isso eu falei para o meu pai, porque isso veio como uma inspiração, né? E veio também como uma mensagem para mim, né? Então, foi assim uma informação que tinha dupla importância, né? Falar sobre, pensar, refletir sobre aquele momento e também passar a mensagem que eu recebi, que eu tinha certeza que já que ele era a pessoa que ia ser cerrado, né? Que ele precisava encerrar determinadas coisas, né, dar ponto final em determinadas coisas, porque foi um processo bem forte, né, tu imagina, a pessoa passa lá por várias horas, tudo bem, tem especialistas, mas teu corpo nunca mais vai ser o mesmo, né, mas aquilo é para trazer uma transformação que é necessária para o momento. Tá? Então, esses momentos de introspecção que a gente está vivendo, eu lembro o primeiro mês que a gente ficou sem atividades, eu estava em estado quase vegetativo, no sentido de ficar meditando mesmo, né? Eu estava totalmente introspectiva, pensando que eu precisava extrair o melhor da situação e eu estava disposta a isso. Então, foi um momento não criativo externo, e sim um momento de transformação, né? E eu encaro as doenças como uma possibilidade de transformação. Eu lembro quando eu comecei a escrever para o meu blog em 2010, eu conversei com muitas pessoas com problemas de saúde. Uma delas foi uma vizinha minha que teve câncer, e ela já é sobrevivente a 2 reincidências, né? E eu perguntei para ela, eu fui na casa dela levar um comunicado de uma outra coisa, porque a gente mora no mesmo condomínio. E aí eu pensei assim, bah, essa é a oportunidade de eu conversar com ela, só tá eu e ela, o assunto vai ficar só entre nós, né? Ninguém vai saber o que eu perguntei, qual era. E ela vai entender que as minhas perguntas são para eu entender melhor o processo. Ela disse assim, Nara, depois deste câncer, eu me tornei uma pessoa mais calma, eu me tornei uma pessoa que não leva as coisas tão a sério. Eu hoje aproveito mais a minha família. Eu não sou uma pessoa tão ponta de faca. E eu disse para ela, e eu te percebo mais tranquila. Então, o processo de adoecimento que a Tânia está comentando, ele é um sinal mais intenso do corpo. E foi isso que eu quis passar. Mais intenso da vida, principalmente. Né? O corpo falando através das sensações, para ver se a gente entende e transforma os nossos hábitos, e transforma as nossas rotinas, e tudo isso para a gente ser um foco de luz maior, tudo isso para a gente ser aquele que veio para ser nesse planeta. Né? Todos nós, indiferente de sermos escritores, ser a tia da limpeza, a pessoa que pinta, a pessoa que corta o alimento lá na agricultura, a pessoa que, indiferente da profissão, a intenção de todo ser humano é para cumprir o seu primeiro propósito, é trabalhar em si, é se libertar de velhas amarras. Então, nesse livro, Propósito e Significado, eu falo detalhadamente sobre isso. Depois tem os vídeos, né? Muitas vezes as pessoas lutam contra as doenças ou usam uma medicação só paliativa e não fazem o trabalho que a Tânia fez, um trabalho de introspecção, um trabalho de rever os conceitos, que é tão importante. A gente não precisa ter um momento específico para rever os conceitos, mas a gente pode sistematizar isso, tá? Ver o que está dando certo, sentiu dor, sentiu desconforto, aí tem uma mensagem, aí tem a chance da transformação. E quem consegue perceber isso, que a Tânia percebeu, com certeza, vai ter uma vivência muito melhor, indiferente da área que atue, que interação faça com pessoas, mas vai ser um veículo melhor, que nem diz um professor de Ayurveda que eu conheço, vai ser melhor laranja que aquele pé de laranja pode dar. Né? Que a árvore é tudo que veio antes de nós, os nossos familiares, os nossos ancestrais, cruzaram essa genética para a gente estar aqui agora, tendo esse momento e essa experiência. Tá?
Então, o caso da Tânia, uma sobrevivente, ela pode escrever um livro a respeito disso, tá? E não ser somente... Eu ela é fiz só... vídeos. Oi? Eu fiz pequenos vídeos pós-Covid, lá no hospital, mas eu falei de mim. Lá no hospital, fiz aqui, fiz tá. Mas escrever sobre isso eu não quero. Mas eu fiz pequenos vídeos, sim. Tem Eu vários escrevi, autores, Tânia e Luiz, que escreveram os seus processos evolutivos ah, em processos de doença, né? O que eles aprenderam, e aí também é uma maneira de levar os resultados para outros, é uma maneira. Tudo é foco, né, Tânia? Eu vejo assim que o que me motiva, tá assim como certo. que te motiva é interagir com as pessoas, é brincar, é trocar poesia, né? O que me motiva é como a minha experiência pode ser um atalho para outros. Tá? Então, assim, não é uma questão de que eu posso ser um exemplo, mas por que as pessoas vão reinventar a roda? Tá? Não precisa reinventar a roda. E tem uma série de autores que trabalham assim, muito parecido com a minha experiência, né? Esse que eu estava falando, que teve a sobrevida de câncer, eu acho que eu não tinha comentado, mas o Davi Servan-Schreiber, ele já tem mais de 20 anos de remoção de 2 tumores no cérebro, tá? E ele percebeu que uma das coisas que estava faltando quando deu a reincidência é que ele não tinha trabalhado o jardim interior, ou seja, as emoções. Ele não É que tinha. a poesia possibilita isso. Sim, Sim, pois A gente existe é, mudança, né? a poesia. Então por mais que eu esteja nesta fase da vida como poeta, eu escrevo de forma a didática não sai de dentro de mim. Mas aí na hora eu tenho todas elas embrulhadas, ainda tentando responder aquela outra questão que ele fez. E aí eu separo em capítulos. E os capítulos são a minha história de vida. A primeira parte do capítulo, deste livro, que vai sair Poesia Sem Ponto Final, é Por Dentro do Silêncio. Então, são poesias intimistas, poesias de lágrimas, poesias de passar a vida limpo, né? Tem até um termo tem até uma poesia que o título é Passar a Vida Limpo. Tem poesia de sozinha, eu, solitude, apegos, dá um tempo, palavra, hora que veio também algumas na pandemia. Depois, no segundo momento, a vida segue, né? Eu tive uma perda grande, não vem ao Tânia, caso. Oi, querido. nós estamos terminando, nós temos 2 minutos, então para terminar essa live, selo, uma poesia sua, por favor. Tá. Nós já falamos tudo isso. O tempo, Então eu vou ler a poesia que deu título ao livro. por É favor. Poesia com arroba, sem ponto final, que tem bastante de mim. Eu que só observava de longe, hoje estou no emaranhado das letras, dos sons, das cores e dos pontos. Eu queria uma vida com ponto. Me lançava por caminhos estreitos, sem olhar as estrelas e os céus da terra. Um dia, caí do ponto e debrucei a chorar abatida. Me doeu acostumar. Senti pena de mim. Não consegui acalmar o coração machucado. Perdi o ponto. Entreguei os pontos. Me dei o presente do poeta, que é uma poesia do Pablo Neruda. Agradeço a Pablo Neruda. Comprei um espelho e entrei na vida. O amor não aceita piedade. Vi a poesia da natureza em cores que abraça. Topei com outros poetas sem pontos.
Saltei cercas da paixão, olhei sutilezas de sombras e dores, escondidas nas palavras. Então, mudei. Vi que ainda tinha tempo. Vi luz no presente do poeta, que abre corações. Com lágrimas, escrevi versos. No horizonte da solidão, desenhei e pintei quadros de esperanças. Assim, me vi como dona de um universo, da poesia, da música, das palavras, dos afetos, dos amores e tristezas. Dona da poesia, no universo de uma vida sem ponto final. Que maravilha! Gente, e com essa mensagem maravilhosa, com essa poesia, nós encerramos nossa entrevista de hoje. Muito obrigado ao pessoal que compareceu, que mandou mensagens. Obrigado às duas entrevistadas. Nós nos vemos em outra. Obrigada, Nara. Obrigada, Luiz. Beijo a vocês. Agradeço muito o carinho de todos e a presença do pessoal aí. Beijo. Beijo, obrigada. Pessoal, fiquem agora com o Alexandre Aguilar e a entrevista dele com a Dilson Didil, o escritor de Pernambuco, ok? Beijão, tchau, tchau, até a próxima. Tchau.